Os rios, essas artérias de água que serpenteiam pela terra, são muito mais do que meras fontes de abastecimento ou rotas de navegação. Eles são testemunhas silenciosas da história do planeta, guardiões de ecossistemas complexos e, muitas vezes, protagonistas de lendas e mitos que atravessam gerações. Quando pensamos em rios, podemos nos lembrar de sua beleza serena ou de sua força avassaladora. Mas há uma infinidade de curiosidades que tornam esses cursos d'água ainda mais fascinantes. Um dos aspectos mais intrigantes dos rios é a sua diversidade. Existem rios que correm por desertos áridos, como o Rio Colorado, que corta o Grand Canyon, e outros que se desenrolam em florestas tropicais, como o majestoso Amazonas. Este último é o maior rio do mundo em volume de água, e seus afluentes formam uma rede tão complexa e, se somássemos todos os seus cursos, teríamos um sistema fluvial que se estende por milhares de quilômetros. O Amazonas não é apenas um rio, é um ecossistema vital, abrigando uma biodiversidade incomparável, com espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Falando em biodiversidade, os rios são o lar de uma infinidade de espécies aquáticas. O peixe-boi, por exemplo, é um mamífero que habita as águas doces da Amazônia e é conhecido por sua natureza dócil. Infelizmente, a espécie enfrenta ameaças sérias devido à destruição do habitat e à caça. Outro exemplo é o famoso pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, que pode atingir até 3 metros de comprimento. Esses peixes não são apenas impressionantes em tamanho, mas também têm um papel crucial na manutenção do equilíbrio do ecossistema fluvial. Além da vida aquática, os rios também são fundamentais para a vida nas margens. Muitas civilizações antigas se desenvolveram ao longo de grandes rios, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates. Essas correntes de água não apenas forneciam sustento e transporte, mas também eram essenciais para a agricultura. O solo nas margens dos rios é frequentemente mais fértil devido à deposição de sedimentos, permitindo que culturas prosperem. Até hoje, muitas comunidades dependem dos rios para irrigação e pesca, mantendo viva uma relação ancestral com a água. Os rios também têm um papel importante na cultura e na espiritualidade de muitos povos. Em várias tradições, os rios são vistos como entidades sagradas, e suas águas são consideradas purificadoras. O Ganges, na Índia, é um exemplo emblemático disso. Para milhões de hindus, o Ganges é uma deidade viva, e as pessoas viajam de longe para banhar-se em suas águas, acreditando que isso purificará suas almas e lhes concederá a salvação. O rio é cercado de rituais e festivais, e suas margens são repletas de templos e locais de adoração. A história dos rios também é marcada por suas transformações. O rio Yangtze, por exemplo, é o mais longo da Ásia e já foi palco de grandes mudanças devido à intervenção humana. A construção da barragem das Três Gargantas, uma das maiores do mundo, alterou drasticamente o ecossistema local e a vida das comunidades ribeirinhas. Enquanto a barragem trouxe benefícios em termos de controle de cheias e geração de energia, também causou deslocamento de pessoas e impactos ambientais significativos. Esse dilema entre desenvolvimento e preservação é uma questão comum enfrentada por muitos rios ao redor do mundo. Os rios também têm um papel fundamental nas mudanças climáticas. Eles são indicadores sensíveis das alterações no clima, e seu comportamento pode revelar muito sobre as mudanças ambientais em curso. O derretimento das geleiras, por exemplo, está afetando o fluxo de muitos rios que dependem da água das montanhas. O rio Meco, que flui pela China e pelo Sudeste Asiático, está enfrentando desafios significativos devido à diminuição das geleiras que o alimentam. Isso não apenas afeta a biodiversidade aquática, mas também compromete o abastecimento de água para milhões de pessoas que dependem desse rio. Além disso, os rios têm um papel crucial na formação da paisagem. A erosão causada pela correnteza pode moldar vales profundos e cânions, enquanto a deposição de sedimentos pode criar ilhas e deltas. O delta do Mekong, por exemplo, é uma vasta área fértil que se formou pela deposição de sedimentos ao longo do tempo, tornando-se uma das regiões agrícolas mais produtivas do mundo.
Esses processos naturais são essenciais para a manutenção da biodiversidade e para a saúde dos ecossistemas. Os rios também são um campo fértil para a pesquisa científica. Estudiosos de diversas áreas, como biologia, geologia e climatologia, exploram os rios para entender melhor os processos naturais e as interações entre os seres vivos e o ambiente. A pesquisa sobre a poluição dos rios, por exemplo, é vital para a conservação das águas e da vida aquática. A contaminação por produtos químicos, plásticos e resíduos industriais tem um impacto devastador na saúde dos rios e nas comunidades que dependem deles. Iniciativas de limpeza e preservação estão sendo implementadas em várias partes do mundo, mas a conscientização sobre a importância de proteger esses recursos hídricos ainda é um desafio. Por fim, os rios são uma fonte inesgotável de inspiração para a arte e a literatura. Poetas, pintores e músicos têm encontrado nos rios um símbolo de vida, passagem e transformação. Eles evocam emoções profundas e nos conectam com a natureza de uma maneira única. A beleza de um rio ao amanhecer, refletindo as cores do céu, ou o som relaxante da água corrente, podem tocar a alma e nos lembrar da fragilidade e da preciosidade da vida. Em suma, os rios são muito mais do que simples cursos d'água. São entidades vivas que desempenham papéis cruciais na ecologia, na cultura e na história da humanidade. Cada rio tem suas próprias histórias, suas próprias lutas e suas próprias belezas. Conhecer mais sobre eles é um convite a refletir sobre nossa relação com a natureza e a importância de preservar esses recursos essenciais para as gerações futuras. Afinal, os rios não apenas fluem pela terra, eles fluem através de nossas vidas, moldando quem somos e como nos conectamos com o mundo ao nosso redor.